Boa noite a todos. Nós estamos nos encontrando novamente, para nossa preleção, para o nosso tratamento espiritual, se for o caso. Então, para que a gente aproveite esse momento, eu vou pedir a todos para que fechem os seus olhos, procurem se tranquilizar, para que a gente possa fazer a nossa subida vibratória, a nossa ligação com a espiritualidade. Então nós vamos serenando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor pessoal, nosso anjo da guarda, esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos acompanhando, nos orientando ao longo dessa existência. Amparados por esse amigo, nós vamos nos ligando à espiritualidade aqui presente, os amigos espirituais que desde cedo prepararam esse nosso tratamento espiritual, envolvendo a toda a equipe necessária para que possamos receber a luz, o aprendizado do Evangelho e o tratamento espiritual. Amparados por esses amigos espirituais, elevamos os nossos pensamentos a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, que tem por nós esse grande amor, esse amor de mãe. E nós vamos nos sentindo amparados por ela, envolvidos pelo seu manto de luz, sentindo esse calor, esse carinho. Maria carinhosamente nos conduz à presença de seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. E Jesus, nosso grande pastor, nos recebe com grande amor, com grande carinho, nos dando aquele abraço e nos conduzindo carinhosamente até a presença do nosso Pai Celestial, a quem nos colocamos humildemente de joelhos, nos ligando ao Pai, ao nosso Criador, com aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer então a nossa preleção, sempre um tema do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 18. Eu tenho aqui com o Evangelho, ele fica de ponta cabeça aí, mas aqui ele está certinho para mim. O capítulo 18 é muitos os chamados e poucos escolhidos. E hoje eu vou pegar um ponto muito interessante, que é assim. Está lá em São Mateus, capítulo 13, do versículo 10 a 14. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhe falais por parábolas? Ele lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Então, São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Dar-se-á aquele que tem, e estará na abundância, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que tem. Nossa, que é muito estranha essa colocação, né? Então, como assim tirar de quem não tem, dar para quem tem? Será que nós estamos aí falando realmente de Deus? Será que o Pai, o nosso Criador, tiraria de quem não tem algo? Daria para quem já tem uma abundância? Sem dúvida alguma, essa passagem do Evangelho colocada pelo Cristo exige que nós pensemos com mais profundidade. Primeiro, porque Deus é amor, é nosso Pai,
E um pai, se nós que somos pais, né, aqui na terra, limitados, não vamos ter coragem de retirar nada de um filho que pouco tem para dar a um que tem mais, é claro que aqui se encerra algum entendimento maior, né? O que será que está sendo dito aqui, né? Bom, primeiro que nós devemos entender que o amor, né, que é Deus, não se colocaria nessa condição. Então algo aqui está se processando, né? Quem tira de nós? E o que tira de nós? A primeira coisa que nós temos que ver é que nós, como espíritos aqui, estamos colocados na Terra para o nosso crescimento espiritual. E para isso nos é dado uma série de recursos, né, para esse crescimento. O Pai nos possibilita isso. O maior recurso que nos foi dado foi agora mesmo, nós comemoramos o Natal, o nascimento do Cristo, que veio aqui nos presentear com seus ensinamentos. Ele que está sempre governando o nosso planeta, veio aqui há 2000 anos e nos deixou o seu Evangelho. O seu Evangelho para nos servir de semeadura para nós. Esse foi um grande presente dado pelo Pai. Esse sacrifício, inclusive, do Cristo vir aqui por nós, para nos libertar, para nos salvar de nós mesmos. Então, o Pai que tanto dá, o que será que Ele retira, né? Vejamos, nessa nossa jornada, como eu falei, espiritual, nós estamos aqui para crescer. Somos colocados como recursos para o nosso crescimento, mas nem sempre nós aproveitamos isso. Vejamos, por exemplo, o que o Cristo nos colocou do seu Evangelho. Nós já estudamos o Evangelho do Cristo? Já o compreendemos? E se estudamos, principalmente na prática do Evangelho do Lar, será que nós procuramos exercer? Essa é, sem dúvida alguma, a questão aqui colocada. Porque se nós recebemos o presente da vinda do Cristo, seus ensinamentos, e depois veio o advento do Espiritismo, o Consolador prometido, para nos auxiliar a entender o Evangelho, que às vezes, né, que já estava colocado em plano um pouco mais esquecido com a humanidade, ou seja, as palavras simples do Cristo necessitavam de uma amplitude maior que o Espiritismo trouxe, ou seja, do esclarecimento, como Jesus mesmo colocou, do Consolador, porque as palavras que os Espíritos nos trouxeram, os ensinamentos trazidos por Kardec, né, ele nos dá a consolação. Não só a consolação, mas nos norteia os passos, nos dá caminhos para que possamos nos aprimorar espiritualmente. E quando vem todo esse advento, nós nos colocamos aí numa postura ou de abraçar esse caminho e, consequentemente, procurar pôr em prática os seus ensinamentos, a prática da caridade, a prática a realizar a reforma íntima, que é combater as nossas más tendências, né? Combater os nossos defeitos morais. E quando nós nos colocamos nesse caminho de prática cristã, né? O que acontece conosco? Nós vamos trazendo para nós um mecanismo de, vamos dizer assim, de nos aproximar mais do reino de Deus. E quando nós fazemos isso, uma série de benefícios vão sendo acrescidos para nós pelo nosso merecimento do esforço. Então nós vamos, por exemplo, nos tornando mais amorosos, porque estamos combatendo não só o egoísmo dentro de nós, como também estamos realizando esse combate da reforma íntima, mas também com a ação da prática da caridade.
E quando nós vamos trabalhando e trilhando por esse caminho do bem, nós vamos conseguindo com isso trazer para no nosso coração e para a nossa volta uma parte do reino de Deus. Então o nosso lar vai se transformando num lar mais harmônico, as nossas relações com os nossos semelhantes vão se tornando também uma relação mais amorosa. Se nós combatermos o nosso egoísmo, significa que nós estamos deixando de lado a preguiça para ir de encontro aos mais aflitos e necessitados, ou seja, estamos deixando aqui de lado tudo aquilo que nos aprisiona, né? Que nos prende à terra, para trabalhar pelo próximo. Ou seja, deixamos, sem dúvida alguma, o mundo material para nos ligar mais ao mundo espiritual. E aí nos é acrescido, sem dúvida alguma, uma infinidade de possibilidades. Através do estudo, entendemos mais as relações dos espíritos, do mundo espiritual, da prática que temos que ter, né? Percebemos mais claramente quais são os defeitos que estão nos aprisionando, nos trazendo a intranquilidade, que estão afligindo o nosso coração. Através da prática da caridade, encontramos caminho de trazer para os outros a felicidade. Criamos com isso mecanismos, né? Agora mesmo, na nossa casa, aqui mesmo, um trabalho maravilhoso foi realizado, um trabalho social, durante essa pandemia de entregas das cestas básicas. A Caravana Social realizou grandes trabalhos, muitas e muitas famílias foram beneficiadas, e os maiores beneficiados, com certeza, foram os trabalhadores que participaram direto ou indiretamente disso, né? Mas não é só isso. Você que esteve, por exemplo, no seu lar, se preocupando com aqueles que estavam aí se afligindo, e foi com isso encontrando caminhos também de ajudar aqui, ajudar ali, a satisfação que isso trouxe. Ou mesmo você que foi, por uma forma ou outra, amparado nesse momento por aqueles que estavam te ajudando e que teve a humildade de aceitar essa ajuda, porque é preciso saber aceitar também. É difícil muitas vezes, o nosso orgulho, ele aponta, né? Ele trabalha às vezes contra a nossa possibilidade de sermos ajudados. Então, quando a gente consegue colocar o orgulho de lado e se colocar de forma humilde para receber a ajuda, nós também vamos, sem dúvida alguma, ter um crescimento espiritual. E tudo isso, quando nós estamos, então, fazendo da nossa vida uma jornada pelo bem, nós vamos sendo, como pode dizer, acrescentados nisso, de possibilidades, de paz, de serenidade, de percepção da grandiosidade de Deus, porque Deus realmente, Ele está sempre à nossa volta, mas muitas vezes não percebemos, né? Deus está aqui do nosso lado, mas nós não percebemos quando estamos dando valor ao mundo mais que ao espiritual, quando damos mais valor à matéria do que o espírito. Então, quando nós verdadeiramente nos entregamos ao bem, um desejo íntimo, sincero, de fazer, né, de fazer algo pelo nosso semelhante, nós vamos recebendo de toda a espiritualidade uma ajuda para que cada vez mais consigamos atingir esse objetivo e crescer. Então, é acrescentado. Nós iniciamos uma jornada, né, pela semente que foi nos colocado, o Evangelho do Cristo, o Espiritismo, fomos estudando, nos aprimorando, e com isso nós vamos trabalhando e vamos nos realizando. Por outro lado, pode não ser o que desejamos, resolvemos ouvir a mensagem, mas não permitir que ela entre no nosso coração. Então, ficamos às vezes impressionados com as mensagens de amor, as mensagens de luz, mas elas nos sensibilizam por alguns instantes, mas não nos conduzem a uma prática. Não nos conduzem, por exemplo, a procurar uma escola de aprendizes para a gente se aperfeiçoar, que agora está até entrando as escolas virtuais. Apesar dos ensinamentos
não nos mobilizamos a verificar aonde podemos ajudar, não nos mobilizamos a verificar entre os nossos familiares o que pode ser feito pelo amor, para o bem daqueles que nos cercam. Ou seja, é como se o que estivesse sendo colocado estivesse ali, guardado. E aí ocorre conosco, vai acontecendo conosco com o passar do tempo, dos anos, né, que nós vamos nos desligando das questões espirituais. E aí vai nos sobrando somente a vivência deste mundo. E aí, o que nós deixamos de fazer e o que acontece conosco? Nós, por exemplo, não vamos trabalhar o egoísmo, vamos permitir que ele se dê vamos dizer assim, um crescimento, nos afastando ainda mais da dor e do sofrimento e trabalhando só para as nossas necessidades. E elas se tornam enormes, porque quando a gente só olha para as necessidades materiais, elas não nos saciam. E aí nós queremos mais e mais e vamos nos escravizando. A vaidade, por exemplo, nós não vamos trabalhar, porque nós estamos com o olho no aqui. E quem não trabalha a vaidade vive aflito, porque a vaidade nos conduz a um estado que não pode ser mantido, que é perante a sociedade, né? A forma como nós vamos ostentar, a aparência, né? Então nós vamos nos transfigurar muitas vezes, colocar máscaras, escravos que nos tornamos da vaidade. Se não trabalharmos também o amor, vamos para o ódio. Então muitas vezes algo atinge o nosso coração e aquilo vai crescendo, vai ampliando, vai nos consumindo, gerando muitas vezes até violência. Se nós não realizamos o trabalho, o que vai acontecer? Um trabalho espiritual. Nós vamos nos tornando preguiçosos. E a preguiça com relação à questão espiritual, ela vai nos trazendo mais cansaço, mais falta de vigor. E aí nós vamos nos desmotivando da vida. Nós vamos retirando de nós as possibilidades. Nós que recebemos a semente, não demos valor para ela e retiramos de nós as oportunidades. As oportunidades de fazer a vida ser maior. A oportunidade de fazer a vida nos dar o grande presente de sintonia com o bem maior. E aí, quando nós não estamos em sintonia, nós nos estremecemos, nós muitas vezes até nos tornamos depressivos, insatisfeitos com a vida, porque somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós sentimos uma necessidade profunda de estar ligado com o mundo espiritual. E o que é esse mundo espiritual no sentido do reino de Deus? É realmente a prática do bem, a prática da caridade, o trabalho da reforma íntima, né? Então nós temos que entender que não é Deus que retira de nós as nossas possibilidades. Não vai acontecer conosco porque, por exemplo, eu não pratiquei a ação do bem, então na próxima vida eu venho sem nada material, sem nenhuma condição. Não. O que vai acontecer é que nós perdemos, vamos dizer assim, o bonde da vida. E aí nós muitas vezes vamos carregar remorsos, porque praticamos às vezes ações contrárias ao bem. Nós vamos ter a percepção do tempo perdido, nós não vamos crescer o entendimento das coisas espirituais, ou seja, vamos ter que vir na próxima vida também sem ter aprendido, ou seja, vamos continuar quase do zero. Enquanto que aquele que aprendeu as oportunidades já vai vir numa outra vida, né, mais engrandecido. A ação e reação de um é diferente para o outro. Quer dizer, a ação e a reação como lei é a mesma, mas a reação para um é diferente para outro. A reação para um vai ser dele vir na vida já trabalhando mais. E o outro, às vezes, começando já a vida, sentindo o peso de ter desperdiçado a última encarnação. Então, mais pessimista, né?
É preciso, a mensagem que fica para nós é a seguinte: somos nós os grandes responsáveis pela nossa vitória aqui. Jesus nos colocou o caminho, nos colocou a luz, nos deu o caminho da salvação. Vamos aproveitar, vamos traçar para 2022 um plano que seja pequeno, né? O plano ele tem que ser conforme as nossas possibilidades, mas algo que possamos fazer. Ou vamos atrás de mais conhecimento, ou vamos atrás de um trabalho assistencial, ou as duas coisas simultaneamente. Mas, acima de tudo, vamos dar para essa existência um espaço para cada coisa, um espaço para as coisas espirituais, um espaço para as coisas materiais. Dar valor para cada um, interagir e, acima de tudo, lembrando que nós, que somos imortais, que estamos aqui de passagem nesse planeta de provas e expiações, devemos sim investir o tempo em nós mesmos. E aí nós teremos o ganho. Por mérito, nós é que vamos crescer. Esse é o nosso ganho. E é isso que Deus nos possibilita. Ele nos dá possibilidades para que possamos crescer. Né? Então, fica aí. Dar-se-á aquele que tem empenho, aquele que tem coragem de enfrentar. Vai se retirar, eu retiro de mim, por não aproveitar, né, essa oportunidade de crescimento. E aí vem o recomeçar. Trazemos para nós, né, as reações dessas ações, as reações do trabalho, né, ou da ausência dele. Tá bom? Então vamos aproveitar 2022 e dar continuidade, né, ao nosso trabalho. E para quem não começou ainda, que comece. Para quem já está trabalhando, que continue. Amplie seus horizontes. Aproveitemos o tempo. Deus está do nosso lado, é Pai, está sempre nos ajudando. E com o amparo de Jesus nós vamos seguir sempre em frente. Graças a Deus. Tá bom? Então nós vamos nesse momento fechando novamente os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade pelas bênçãos recebidas, pelo Evangelho do Cristo, pelos ensinamentos. Vamos fazer então as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, envolvendo com muito amor, desejando a paz, a união de todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que aqui se transforme na pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos vibrar por todos os hospitais, vamos vibrar por todos os orfanatos, pelos asilos, vamos vibrar pelos presídios, desejando muito amor, muita luz. Vamos vibrar por todos os lares, em especial pela nossa própria casa. Vamos vibrar pelos nossos parentes, vamos vibrar pelos nossos parentes e amigos que desencarnaram, principalmente nos últimos meses. Vamos vibrar humildemente por nós mesmos. E vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. E vamos então para aqueles que vão continuar no tratamento espiritual, bom tratamento, e uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite.